Olha quem chegou! Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui hoje, com certeza você passa por uma única dificuldade. Você atende clientes todo dia, toda semana, todo mês, mas infelizmente não está conseguindo vender na quantidade que você gostaria. Então, hoje, nessa aula, direto ao ponto aqui, até porque de enrolação, basta o teu cliente te enrolando todo dia, né? Então, nessa aula, nós vamos trabalhar as 3 principais técnicas que eu defendo ao longo desses mais de 25 anos como vendedor, ao mais de vários segmentos que a gente já passou, ao longo de mais de 1000 clientes atendidos. O que eu entendi? Que com apenas 3 técnicas simples, você consegue vender muito mais, mesmo atendendo a mesma quantidade de clientes. Então, para quem que é essa aula de apenas 5 minutos que a gente preparou aqui para vocês, tá? Essa aula vai ser para você que vende qualquer produto ou qualquer serviço. Não importa se você é um consultor, não importa se você é um corretor de imóveis, se você vende televisão ou carro. Essa aula é para você que vende produto ou serviço, que atende cliente todo dia, toda semana ou todos os meses e não está conseguindo vender na quantidade que gostaria. Você atende um cliente por dia. Cara, isso dá 30 clientes por mês e mesmo assim você não está conseguindo vender. Então o problema não é o seu cliente. Lembre-se, o cliente não sai de casa para procurar, para pesquisar. Não, ele sai para comprar. E a única pessoa que pode estar estragando tudo isso é você. Então fica comigo nessa aula que nos próximos minutos eu vou estar te mostrando exatamente as 3 únicas técnicas que eu utilizo para que a gente consiga vender cada vez mais. Então vamos começar, tá? Gente, primeira técnica. É importante você entender o que eu já te falei. O cliente não sai de casa para pesquisar, ele não sai para barganhar, para negociar, ele sai para comprar. Não vale a pena hoje, num cenário tão corrido e tão competitivo que a gente vive, com filho, com trabalho, com tudo isso, sair para ficar rodando atrás de televisão, atrás de carro, atrás de imóveis, não faz sentido. Então ele quer comprar, a verdade é essa. E quem pode atrapalhar? Você enquanto vendedor. Então, o primeiro ponto que eu quero te ensinar é qual o primeiro pilar, qual é a primeira técnica, aquela que é mais importante que eu utilizo ao longo de mais de 1000 clientes atendidos já. Essa técnica, na minha linguagem, chama-se tempo de mesa. O tempo de mesa é uma técnica onde você vai deixar o seu cliente à vontade, você vai deixar ele falar, onde você vai começar a falar com ele coisas que não tem nada a ver com relação ao produto ou ao serviço que ele está procurando naquele momento. A técnica tempo de mesa, ela vai servir para que você gere relacionamento. Jorge, mas eu nunca vi esse cliente, eu nunca falei com ele. É exatamente por isso. O cliente não vai fazer o movimento mais importante do universo do mundo das vendas, que é botar a mão aqui, ó, pegar o celular, tirar a carteira do bolso, fazer um Pix ou passar o cartão, sem ter relacionamento com você. Jorge, cara, mas como é que eu vou fazer esse relacionamento de forma tão rápida? Acredite, é possível. Talvez você, não sei se você que está me assistindo aí é um homem, é uma mulher, mas talvez lá atrás, na época de colégio, nas festinhas de 15 anos, quando você frequentava lá, na sua época de ginásio, né? Como a gente costumava chamar, talvez tinha aquela festinha e você tinha interesse em um rapaz ou em uma moça que você nunca viu, que é amigo da sua amiga de 15 anos, que é amiga do seu amigo de 15 anos, ou que é um amigo de alguém, e você não viu. E às vezes, numa situação rápida de relacionamento, de intimidades, de coisas que são parecidas entre vocês dois, que são coisas similares, um falando sobre uma coisa que o outro gosta, gera um relacionamento tão forte ao ponto de sair dali relacionamentos. Então você acha que sair um relacionamento de uma situação como essa é mais fácil do que vender uma televisão? Do que vender uma casa? Ter contato com a pessoa fisicamente falando é mais fácil do que vender um carro, será? Gente, não é muito mais difícil, mas mesmo assim isso consegue ser feito. Por quê? Porque você gerou relacionamento, mesmo num pequeno espaço de tempo. Então, tempo de mesa é a nossa primeira técnica. Se você, a partir de agora, se atentar, ficar realmente preocupado para dar atenção a isso, ao invés de sair já mostrando o produto, ao invés de sair já mostrando o serviço para o teu cliente de imediato, se você se preocupar em ter tempo de mesa com ele, em se relacionar, em buscar as coisas que vocês dois são próximos ali, em tentar identificar os pontos que vocês são parecidos, sem dúvida nenhuma isso vai aumentar o teu relacionamento com o cliente. Sem dúvida nenhuma isso vai gerar para ele muito mais confiança e isso vai fazer você conseguir fazer ele comprar cada vez mais de forma muito mais simples e o melhor, na primeira negociação, na primeira visita, na primeira mesa. Lembre-se, o cliente não sai para pesquisar, ele sai para comprar e a única pessoa que pode estragar isso é você, beleza? Segunda técnica que eu quero que você coloque em prática a partir de agora, tá? Se você já construiu um tempo de mesa adequado, se você já sentou, já fez o que precisava ser feito com aquele cliente, agora nós vamos entender técnica de venda.
Você já entendeu o que o cliente quer, você já conversou com ele, você já se relacionou e agora vamos entender de que forma eu consigo passar isso tecnicamente para ele. Então, nos meus últimos 8 anos aqui de vendas, né, eu trabalhei como corretor de imóveis. E não tem nada melhor ou pior do que vender do que imóvel, porque é o produto mais caro da prateleira. A casa ou o apartamento sempre vai ser o produto mais caro que a gente pode oferecer para uma pessoa. Então, hoje, trabalhar com um imóvel me fez entender o quê? Que se eu não tiver técnica, ele sempre vai querer pensar, ele sempre vai querer procurar mais, ele sempre vai querer falar com o marido, com a esposa e etc. Isso já aconteceu com você? Pois é. Por que isso acontece? Porque você não está passando isso de forma técnica. Você não está abordando a entrega ali daquele produto ou serviço para ele de forma técnica. E hoje eu vou te dar apenas uma de várias dicas que a gente trabalha na nossa mentoria com relação à técnica de vendas. Conte história de outros clientes. Jorge, como assim? Imagina que você está sentado na mesa com um casal ali, com uma família, e você sabe que aquele casal é um pouco mais procrastinador, que ele vai querer pensar um pouco mais. O que você vai falar para ele? Você vai contar uma história. Você vai dizer assim, casal, seu fulano, dona ciclana, o que acontece? Eu já tive um cliente que por esperar demais, por tomar decisões sempre muito lentas, eles acabaram perdendo muitos negócios. E o principal, no meu caso, no mundo das casas, aqui no mundo dos imóveis, além de perder um excelente negócio, que ele chegou a perder até 50, em alguns casos até 100 mil reais na compra desse imóvel, além de perder esse dinheiro, ele perdeu a casa. A casa que a família dele tinha se apaixonado, que os filhos dele tinham se apaixonado, que a mulher tinha gerado uma expectativa absurda, porque quando ele voltou, a casa já estava vendida. Isso pode acontecer com a gente, infelizmente. Por quê? Porque eu não tenho como controlar o cliente do mercado. Se ele vai comprar hoje, se ele vai comprar amanhã. Mas o que eu posso fazer pelo senhor é tentar resolver tudo o que for necessário agora, para que a gente feche esse negócio e o senhor consiga fazer um excelente negócio, tanto para o senhor como para a sua família. Então, quando eu conto uma história de outra pessoa, eu consigo entrar um pouco mais na minha negociação sem ofender o meu cliente. Eu consigo chegar para o cliente e dizer, por exemplo, assim, seu fulano, eu tive um cliente que se apaixonou por um determinado carro, que quando ele foi comprar aquele carro, ele tentou negociar demais. O carro era 120 mil, ele tentou fechar em 100 mil. E aí o dono da agência tirou ali 5 mil reais, fechou em 115. E mesmo assim ele não fechou, foi para lá, disse que estava com crise, que as pessoas tinham que aceitar propostas melhores e tal. Resumo da história. 15 dias depois, esse mesmo cliente voltou para comprar o carro. O carro ainda estava lá. Só que na ocasião que ele tinha ido na primeira vez, a agência tinha 2 modelos, 2 carros daquele, 2 unidades. E quando ele voltou 15 dias depois, só tinha uma. Resumo, o carro ao invés de ser 120 mil, foi 128 mil reais. E ele acabou comprando, pagando 8 mil reais a mais, e o dono da agência já não aceitou mais nenhum tipo de negociação. Então entenda, muitas vezes essa sua tomada de decisão tardia pode fazer pessoas perderem dinheiro, e não é o que eu quero que aconteça com o senhor. Então eu conto uma história de outro cliente, invado a privacidade dele sem ofender ele, porque eu não estou falando dele, e ele acaba entendendo, tecnicamente falando, que realmente é o melhor momento para fazer aquele negócio. O nome dessa técnica é antecipação, é história. Então eu vou antecipar situações que aconteceram com outros clientes. Beleza? Então vamos resumir aqui. Primeiro ponto, nós já trabalhamos aqui tempo de mesa para que você gere conexão e relacionamento antes de mostrar qualquer produto. Segundo ponto, você precisa entender de técnica de venda, que é o que a gente faz muito dentro da nossa mentoria, tá? E terceiro ponto, para finalizar esses três pilares que a gente utiliza aqui para ter os resultados que a gente tem hoje, terceiro ponto é entrega de benefícios. O cliente precisa entender que esse benefício é para ele, exclusivo para ele. Não é para qualquer pessoa que esteja procurando. E você, enquanto vendedor ali, consultor de vendas, você precisa entender que o cliente não está ali para comprar porque você está precisando de dinheiro, porque você está aperreado, porque você tem um boleto para pagar. Ele vai comprar porque tem algum benefício muito forte, muito impactante, dentre vários benefícios que possa ter, mas tem um que faz muita diferença para ele. E a nossa missão enquanto vendedor é descobrir que benefício é esse. Então, na entrega de benefícios, ele precisa entender que esse benefício específico, seja uma televisão que eu estou vendendo, por exemplo. Eu, Jorge, tenho muita dificuldade de conseguir assistir filmes e séries, porque na minha televisão eu não tinha o Bluetooth. Eu não tinha Bluetooth. Então a minha esposa mandava baixar o volume, as meninas queriam dormir ou alguma coisa do tipo, e eu gosto de estar com as minhas filhas, com a minha esposa, dentro do quarto, assistindo televisão, quando elas dormem. Então, o que o vendedor conseguiu me convencer? Qual foi o benefício que ele me convenceu? Além da televisão ser bonita, o preço estar competitivo, tinha Bluetooth.
Então ia ficar só a tela ligada, mas eu ia ouvir aqui em alto e bom som os meus filmes e minhas séries. Então o Bluetooth da TV fez com que eu conseguisse comprar aquele benefício, que era exatamente o que eu estava procurando. Então a pergunta é, qual o benefício que você não está vendendo para o teu cliente? Qual o benefício que você não está entregando para que ele tome a decisão na hora? E eu repito, o cliente não sai de casa para pesquisar, gente. Ele sai para comprar. Ele sai para comprar. A única pessoa que pode atrapalhar isso é você. Então não perde tempo, tá? Trabalhe essas 3 dicas, trabalhe esses 3 pilares, trabalhe o tempo de mesa antes de querer vender alguma coisa, gere conexão e relacionamento, trabalhe técnicas de vendas, tá? E você também precisa entregar o benefício adequado. E muitas vezes esse benefício não vai ser valores, não vai ser dinheiro, não é o preço do produto. É um benefício que pode fazer toda a diferença para aquele cliente. Beleza? Então, dentro da nossa mentoria hoje, para vendedores, seja de qual segmento for, o que a gente faz é isso. A gente trabalha muito forte, de forma, claro, muito mais profunda, essas técnicas que eu trabalhei aqui com vocês, tanto o tempo de mesa com a entrega de benefícios, como as técnicas de venda, e faz com que você consiga construir uma jornada de frequência de venda muito maior. Então, para quem é a mentoria que a gente faz aqui? Essa mentoria é para você que realmente atende clientes todo dia, toda semana, todos os meses, mas não está conseguindo vender na quantidade que você gostaria. Então, aqui embaixo desse vídeo, você até já deve ter dado uma olhada nessa página, lá embaixo tem um botãozinho onde você vai poder fazer parte, entrar na nossa mentoria. A condição de preço hoje está impressionantemente barata. Por que eu faço isso? Porque eu também já estive do lado de lá. Eu sei como é você trabalhar todo dia, toda hora, se esforçar e não ter resultado. Então eu sei que a gente precisa de ajuda em alguns momentos. E se eu cobrasse muito caro nessa mentoria agora, eu simplesmente não conseguiria fazer você aprender muita coisa. Então, aqui embaixo tem um botão onde você vai poder tocar nesse botão, entrar para a nossa mentoria. Nessa mentoria é o estágio 1 da mentoria, tá? Nós temos 3 estágios. O estágio 1 da mentoria está num preço realmente muito competitivo, muito barato, que com um pequeno esforço você consegue fazer parte. E lá dentro a gente vai trabalhar esses 3 pilares, tá? Tempo de mesa, técnicas de vendas e entrega de benefícios com muito mais produtividade, com muito mais profundidade. Serão 3 aulas, uma para cada tema, aulas realmente bem bacanas, muito didáticas, indo direto ao ponto para você aprender como colocar isso em prática no teu dia a dia. Tranquilo? Lá dentro, a gente deixa uma surpresa para vocês também. Então não perde mais tempo, toca no botãozinho aqui embaixo, já entra para a nossa mentoria aí, para o estágio 1 da mentoria, que eu tenho certeza que o retorno que você vai ter com isso é simplesmente sensacional. Obviamente, eu também não posso deixar de entender o que está acontecendo com você. Então, depois que você entrar na mentoria, eu e o meu time vamos te convidar para poder fazer parte do nosso grupo, onde você vai ter acesso diretamente a mim. É isso mesmo, você vai poder tirar dúvidas comigo. Jorge, eu estou com um cliente assim, assim, assado, como que eu faço? Como que a gente pode aí ajudar esse cliente a comprar logo na primeira venda? E aí eu vou estar te ajudando diretamente no teu negócio, para que você tenha um pouco mais de facilidade de realizar essas vendas. Então não perde mais tempo, obrigado pelo teu tempo aqui, eu espero que você tenha gostado dessa pequena aula aqui, bem resumida. Acho que até passou um pouco do tempo que eu queria entregar isso para vocês, mas foi necessário dar esses detalhes para que você consiga hoje mesmo ter resultado. Então não perde tempo, não sei por quanto tempo eu consigo manter esse valor, porque eu não consigo receber muitos também mentorados, porque senão eu não consigo dar assistência. Então aproveita a condição agora, toca no botão e cai para dentro da mentoria, beleza? Valeu, bons negócios e lembre-se, não deixe o seu cliente dizer que vai pensar, que a única pessoa que ganhou dinheiro pensando foi o Gabriel Pensador. Vamos comigo e vamos fazer negócio, vamos vender hoje. Valeu!